Salvador Jesus Cristo, porque os planos do Senhor não são os nossos, os planos que Deus tem para mim e para você são muito melhores, né? Eu tinha em plano algo para a minha vida, mas Deus tinha algo muito melhor. Mas depois eu conto essa bênção. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. Som. Pronto. Agora sim. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. Nós vamos estar dando continuidade às pregações que nós fazemos de quintas-feiras, que são os milagres de Jesus, né? Então é a série, a saga, os milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar do 19º milagre que está descrito na Bíblia, que é a multiplicação dos pães. É a primeira multiplicação de pão que Jesus vai fazer diante dos olhos dos homens, algo inédito, algo que vai tirar o fôlego de muitas pessoas. Essa passagem, ela se encontra nos 4 evangelhos, se encontra no livro de Mateus, se encontra no livro de Marcos, se encontra no livro de Lucas e também se encontra no livro de João, mas nós vamos nos atentar no livro de Marcos. Marcos capítulo 6, do verso 30 ao verso 44, amém? O título da mensagem é Prontos para Servir. Você está pronto para servir o Senhor? Você está pronto para servir o Senhor? Porque vem tempos difíceis. Amém? Começa assim no verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, lhe respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Verso 38, perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim que eles assentaram em grupos de 100, de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. Na passagem de Mateus vai dizer que são 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então tinha muito mais. Amém? Santo Deus, Pai querido, amado, adorado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pois a reconhecemos que ela é totalmente inspirada por Ti, e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir e para nos instruir na Tua justiça, Senhor, para que nós possamos tornar homens e mulheres aptos para concluir toda a Sua boa vontade, Pai. Pai, fala nos nossos corações nessa noite, utiliza a boca do Teu mensageiro, Senhor, e que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o desejo do Teu coração na vida daqueles que aqui estão e na vida daqueles que nos assistem, em nome de Jesus, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Essa passagem, ela é muito rica em detalhes,
e de conhecimento. Ela tem muita instrução. E quando eu comecei a preparar a mensagem e sentei ali com o Espírito Santo, ele me deu 3 tópicos que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos é algo parecido com aquilo que é a mensagem, prontos para servir. Servir a todo tempo. Nós cristãos, nós temos que estar preparados para servir ao Senhor em todo momento das nossas vidas. Seja no momento bom, seja no momento ruim, seja em qualquer circunstância que aconteça nas nossas vidas, nós como cristãos, nós temos que estar preparados para servir ao Senhor. Desde o momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós levantamos as nossas mãos, a partir daquele momento nós nos tornamos servos do Senhor. Assim como Jesus Cristo também se tornou servo. Se nós pegarmos lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 8, Paulo vai descrever que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a posição de servo. E a palavra servo que se encontra lá em grego é doulos, e doulos é escravo. E aquele escravo, o bom escravo, ele faz tudo o que o seu senhor mandar. Ele não questiona o seu senhor. Tudo aquilo que o seu senhor pedir, independentemente do que estiver acontecendo na sua vida, independentemente do que estiver acontecendo ao seu redor, independentemente do que estiver acontecendo no mundo, o servo ele vai obedecer o seu senhor em tudo o que ele mandar. Por que eu estou falando isso? Porque antes da primeira multiplicação dos pães, vão acontecer 2 fatos que vão mexer com o sentimento do ser humano. 2 fatos que mexem com o sentimento de qualquer homem. E lembrando que Jesus também é homem, porque ele assumiu a posição humana. Então Jesus ele é um homem que também tem sentimentos. Lá em João capítulo 11, versículo 35, a palavra vai dizer que Jesus chorou. Chorou porque Lázaro morreu. E o primeiro fato que acontece aqui é a morte de João Batista. João Batista ele vai ser decapitado por Herodes Antipas. E quando essa mensagem chega ao Senhor, a palavra vai dizer lá em Marcos, lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, que Jesus ele desejou sair do lugar onde ele estava e ir para um lugar deserto. Porque Jesus perdeu alguém importante para ele. Alguém de grande significância na sua vida. Porque quem é João Batista? João Batista é parente de Jesus. Se nós pegarmos a nossa leitura, a nossa Bíblia, e abrirmos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 36, vai dizer que Maria, quando estava grávida, foi visitar a mãe de João Batista, que é Isabel, que é prima de Maria. Então, João Batista não é qualquer pessoa, é alguém próximo de Jesus, é parente de Jesus, é alguém que ele ama. João Batista ele tem uma grande significância no ministério de Jesus, porque João Batista foi aquele que o batizou nas águas do Rio Jordão. João Batista é aquele a qual Jesus vai dar referência sobre ele. Jesus vai falar que, olha, entre os profetas nascidos de mulher, o maior é João Batista. E se alguém estava esperando Elias voltar, Elias já voltou, e aceitem que ele é João Batista, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 14. Então não é fácil perder alguém. Não é fácil perder alguém que você ama. Dói, machuca. Esse é um sentimento de tristeza. Mas logo em seguida acontece outro fato, que é o contraste da tristeza, que é a felicidade. Os seus discípulos voltam de uma missão apostólica. Seus discípulos foram enviados pelo Senhor para uma grande missão. Eles foram em grupos de 2 em 2, foram em 6 grupos, e Jesus enviou-os a essas regiões, nas províncias próximas ali do lugar onde eles estavam, e deu autoridade para eles, para que eles expulsassem demônios, para que eles curassem as pessoas, para que eles pregassem o evangelho. E os discípulos então agora retornam ao Senhor Jesus com um saldo positivo, dizendo para ele o que aconteceu, da forma que aconteceu, do jeito que aconteceu. E a palavra vai dizer que aonde Jesus estava ali tinha uma grande multidão de pessoas indo e vindo a todo momento, a todo instante, porque a notícia de quem é Jesus e do que Jesus está fazendo se espalhou ali pela província. As pessoas têm procurado Jesus, porque Jesus tem realizado grandes milagres. Jesus fez o paralítico andar, Jesus Cristo ressuscitou uma menina, Jesus Cristo fez o cego ver, Jesus Cristo tem realizado grandes milagres, isso tem chamado a atenção das pessoas. E Jesus então, quando chega os seus discípulos, ele decide se retirar dali e ir para um lugar deserto. Jesus vai atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e vai em sentido à região de Betsaida. Mas as pessoas que estão ali, eles ouvem que Jesus vai para esse lugar. E por Jesus ter
todo esse poder e a notícia se espalhou que Jesus está realizando grandes milagres, essas pessoas vão atrás de Jesus. E a palavra diz que eles chegaram antes de Jesus. Olha que interessante, irmão. Jesus está indo para um lugar deserto, mas quando chega lá, tem vidas. Na área da sua vida, onde estiver deserta, na área da sua vida, onde estiver árida, na área da sua vida que estiver falida, na área da sua vida que estiver ressecada, meu irmão, que não tiver mais vida, que você achar que não tem solução, coloque Jesus na área da sua vida, porque aonde há Jesus há cura, aonde há Jesus há milagre, aonde há Jesus há transformação, aonde há Jesus há vida e as coisas acontecem. Jesus transforma lugares secos em lugares com vida. Então os discípulos chegam ali naquele lugar com Jesus, e a palavra do Senhor diz que quando Jesus desce do barco e avista aquela multidão, ele se move de compaixão. E compaixão é diferente de paixão. Paixão é um sentimento do amor eros, sentimento de amor entre homem e mulher. Compaixão é algo diferente. Compaixão é sentimento que se caracteriza a piedade, empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte físico e emocional, se colocando no lugar do outro. Então, quando Jesus vê aquela multidão naquele lugar, Jesus sabe que aquelas pessoas estão precisando de ajuda, porque além de Jesus ter compaixão por aquelas pessoas, Jesus vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, ou seja, pessoas desamparadas, abandonadas, largadas, sozinhas, sem ajuda de ninguém. Porque o governo daquela época, eles não ajudavam essas pessoas. As pessoas pobres, as pessoas moribundas, as pessoas que tinham deficiência, os governantes daquela época, eles não ajudavam essas pessoas. E os religiosos também. Os religiosos também não queriam ajudar essas pessoas. Os religiosos, eles não gostavam dessas pessoas. Os religiosos daquela época, que são os mestres da lei, os fariseus, eles não queriam que essas pessoas estivessem nas suas igrejas. Mas Jesus sendo o bom pastor, Jesus sendo o bom pastor, o grande pastor, ele começa a ajudar aquelas pessoas de imediato. Jesus começa a curar aquelas pessoas. Jesus começa a sarar aquelas pessoas. Jesus começa a pregar a palavra para aquelas pessoas. Mas Jesus não foi lá para descansar? Jesus não atravessou o mar da Galileia para poder descansar com seus discípulos? Uma primeira lição que fica aqui para nós, irmãos. Independentemente para onde nós formos, independentemente se nós tirarmos férias da nossa empresa, independentemente se nós tirarmos férias da igreja, independentemente se nós formos viajar para qualquer lugar, ou se nós formos para qualquer lugar que nós formos, cinema, praça, shopping, padaria, açougue, aonde estiver uma vida com necessidade, nós cristãos não tiramos férias de ser cristão. Cristão não deixa de ser cristão nunca. O cristão que é cristão, ele é servo sempre. E aonde houver uma pessoa necessitando de ajuda, o servo se coloca na posição obediente ao seu Senhor e vai cumprir o segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. O servo, ele tem que estar pronto para pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, ou seja, a todo momento pregue a palavra de Deus. Jesus sabia que a multidão estaria do outro lado. Jesus é onisciente, onipresente, ele conhece todas as coisas. Jesus sabia que quando ele atravessasse o mar da Galileia, existiria aquela multidão. Mas só que Jesus levou os seus discípulos para dar para eles uma lição: que independentemente se acontecer algo triste na sua vida, ou algo de felicidade, uma alegria, nada disso importa. Você tem que continuar servindo ao Senhor. É difícil? É difícil. Temos aí um exemplo claro, bem próximo agora, do nosso pastor. No sábado o pastor estava aqui conosco, fazendo aqui o culto dos jovens, e acabou, já era um pouco meio tarde, ele chegou na sua casa por volta das 10 horas ou mais, e ali ele recebeu a notícia que seu pai, o pastor Thomas, acabara de falecer. O pastor disse que ele chorou a noite toda, no outro dia também, mas às 18h30 estava aqui, pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor, porque independentemente do que aconteceu, servir ao Senhor é muito mais importante. O segundo ponto é: esteja preparado, esteja pronto para aprender. Mais um. Obrigado, Paulo.
esteja pronto para aprender. Esteja com o coração aberto, esteja com a mente aberta sempre para aprender. Porque tem pessoas que acham que sabem de tudo. Tem pessoas que acham que sabem de todas as coisas. Tem pessoas que acham que já estão totalmente preparadas, prontas. Não! A palavra do Senhor ela não se renova a cada manhã. O que se renova a cada manhã são as suas misericórdias. Mas a palavra do Senhor todos os dias nos traz uma concepção diferente. O Senhor tem sempre algo para nos ensinar. Aquilo que está escrito lá em Salmo, capítulo 1, versículo 2, medite na palavra de dia e de noite, é sério, faça. Absorva a palavra, tenha o conhecimento, porque é o conhecimento da palavra que vai te trazer a vida eterna. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer, apegue-se à instrução, não abandone-a, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida eterna depende do conhecimento da palavra e da forma que você coloca ela em prática. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, Paulo vai escrever, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Quem acha que conhece alguma coisa, ainda não sabe de nada. É necessário se instruir todos os dias. É necessário absorver o conhecimento dos dias. É necessário fazer atualizações todos os dias. Então passou o dia, e Jesus já está com seus discípulos ali, e curou as pessoas, e pregou a palavra para aquelas pessoas, e o dia passou e já chegou a noite. E os discípulos olham para aquela multidão e falam, Senhor, despede a multidão porque eles estão com fome. Como que os discípulos sabem que aquelas pessoas estão com fome? Mensagem que veio do céu, profetada? Não, os caras também estão com fome. Lembra que eles estavam do outro lado da margem do rio, da margem do mar, e lá eles chegaram, não tinham tempo para comer, atravessaram o mar, quando chegou lá, Jesus não deu trégua para os caras, colocou os caras para trabalhar, os caras também estão com fome, os apóstolos também estão com fome, e os apóstolos falam para Jesus, Jesus, despede a multidão, Senhor, porque aqui não tem o que comer, Senhor. E mesmo que tivesse, Senhor, 200 denários não seria necessário, não seria suficiente para poder suprir todas essas pessoas. Lembrando que um denário é um dia de trabalho, ou seja, 200 dias de trabalho não daria conta de alimentar todas essas pessoas, Senhor. Despede essa multidão, Senhor. E Jesus então olha para eles e fala, não despede ninguém não, dê-lhe vocês algo de comer. Eu fico imaginando a expressão facial dos discípulos. Olhando um para a cara do outro, mas como? Como? Como que nós vamos fazer isso? Não tem nada aqui. Então Jesus vai dar uma lição para eles, algo que eles vão aprender. Aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que ainda não chegou ao coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Eles falaram que não tinha nada, mas Jesus ele já sabia de tudo. Jesus já tinha feito essa pergunta porque ele sabia exatamente o que ia fazer. Então Jesus pergunta, verifique quantos pães vocês têm. Então André, irmão de Simão Pedro, vai trazer um jovem e falar, Senhor, está aqui um jovem, ele tem 5 pães e 2 peixes, tragam até a mim. E esse jovem vai até Jesus e entrega para ele os 5 pães e os 2 peixes. Mas algo que nós temos que aprender a compartilhar aquilo que nós temos. Independentemente se nós conhecemos as pessoas ou não, nós temos que compartilhar aquilo que nós temos nas mãos com as pessoas que necessitam. Ali tinha mais de 18 mil pessoas, 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, chutando por baixo umas 18 mil pessoas ou mais. E aquele jovem não conhecia todo mundo, mas mesmo assim ele preferiu compartilhar aquilo que ele tinha. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, a palavra do Senhor vai dizer, através de Paulo, que há maior felicidade em dar do que receber. Aquele que dá com generosidade, aquele que dá com amor, ele é uma pessoa feliz. E é verdade, quando nós fazemos o semeando, espero que volte logo, em nome de Jesus, você dá o café da manhã para aquelas pessoas, você trazer as pessoas para serem alimentadas aqui na igreja, o brilho, o sorriso dessas pessoas, a gratidão, não tinha algo que pagasse a felicidade que eu voltava para minha casa. Alegria de ajudar as pessoas. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, a palavra do Senhor vai dizer, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É lei da semeadura. Da forma que nós ajudamos as pessoas, nós também receberemos em troca.
Você não está fazendo barganha com Deus, mas é porque sua palavra é fiel. Quando você faz com amor, quando você faz com vontade, cumprindo a palavra do Senhor, aquilo que você faz retorna para você novamente. Se você dá amor, amor você vai receber. Se você dá ajuda, ajuda você vai receber. Se você dá generosidade, generosidade você vai receber em troca. É cumprimento da palavra. É cumprimento da palavra. Então nós temos que aprender a compartilhar aquilo que nós temos, independentemente se pessoas que nós conhecemos ou não. Esse questionamento não cabe a nós julgar quem deve ser ajudado ou não. Quem julga é o Senhor. Nós fomos chamados para amar o próximo como Ele nos amou. O outro ensinamento que fica aqui nessa passagem também é que o reino de Deus, ele é feito com planos. O reino de Deus não é feito bagunçado. O reino de Deus ele tem estratégia. O reino de Deus ele tem ordem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, a palavra do Senhor vai dizer: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Não é de qualquer jeito. Tem que ter um plano bem elaborado, um plano bem feito. E esse plano deve ser entregue na mão do Senhor, conforme está escrito lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O plano pertence ao homem, ao coração do homem, mas a resposta, ela vem da boca de Deus. Então Jesus está ali com 5 pães e 2 peixes, e a multidão toda de pé, e Jesus vai colocar um plano em prática. Olha, pede para que as pessoas sentem, grupo de 50, grupos de 100, para quê? Para ficar mais fácil a distribuição do trabalho, para ficar mais fácil a contagem. O reino de Deus é feito de planos. A nossa salvação estava no plano de Deus, antes mesmo do mundo ser formado, antes mesmo da queda de Adão e Eva, Deus já tinha um plano para que as nossas vidas fossem salvas. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim, eu peguei uma versão da Bíblia Viva, está escrito assim: apesar disso, apesar da queda, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele vai ressuscitar, verá os muitos filhos que ganhou através da fé, ele cumprirá com sucesso a vontade do Senhor, e através desse plano perfeito, as nossas vidas foram salvas. Através desse plano perfeito, vidas e vidas estão sendo alcançadas dia após dia, porque o plano de Deus ele é perfeito, ele não falha. A palavra do Senhor vai dizer, meu irmão, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas isso não quer dizer que você não é prudente. É a palavra, é o Senhor te dando um auxílio, te dando um toque. Ó, seja prudente, seja ligeiro, faça um plano, não faça de qualquer jeito. Tenha uma estratégia na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida ministerial. Tenha um plano, não faça de qualquer jeito. Neemias, ele teve um plano. Neemias, quando ele ficou sabendo da cidade de Jerusalém que estava destruída, as muralhas, as portas tinham sido queimadas, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou, e por ele ser copeiro do rei Artaxerxes, ele tem que se servir o rei todos os dias. Eu não sei se a tristeza no rosto dele já fazia parte do plano, mas a palavra diz que ele, quando ele se aproximou do rei, com semblante cabisbaixo, o rei vai perguntar para ele: Neemias, o que você tem? O que está acontecendo? Esse semblante assim, essa tristeza no rosto, isso não é doença do corpo, isso é doença da alma. E Neemias vai responder para o rei: olha, rei, como não ficar triste se as cidades dos meus pais foram destruídas? E o rei olha para ele e fala: o que eu posso fazer por você, Neemias? Então o Senhor, a palavra diz que Neemias fechou os olhos, orou a Deus e respondeu ao rei: olha, Senhor, tem um plano aqui, ó. Se for da sua benevolência, Senhor, ó, eu já tenho um plano pronto. Neemias não falou para o rei: ó, daqui 4 dias eu volto, daqui 5 dias eu volto, espera aí que eu vou fazer um plano. Não, ele já tinha um plano, porque daqui 4, 5 dias o coração do rei podia ter mudado de vontade, Neemias já tinha um plano e ele colocou o plano em prática, e aquele plano foi aceito, e as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas, porque ele tinha um plano. É necessário ter um plano, o reino de Deus não é feito de qualquer forma. Outra passagem que fica aqui, outro ensinamento que fica aqui para esse culto, né, para essa palavra: Deus não despede ninguém de mão vazia. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Aquilo que Deus começou, Ele tem poder para terminar. Essas pessoas que foram atrás de Jesus, eles foram atrás da cura. Eles foram atrás de cura. Só isso.
Só que a palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso e capaz para nos dar infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Aquelas pessoas vão receber muito mais do que elas estavam aguardando. Aquelas pessoas vão receber muito mais daquilo que elas pediram. Mas tem que ter paciência. Tem que saber esperar. Aquelas pessoas passaram um dia com o Senhor. E quando ninguém esperava mais nada, o Senhor os surpreendeu. Aquilo que o Senhor começou na sua vida, calma, tenha paciência, vai acontecer, espere no Senhor. Não desista, fique até o fim, permaneça firme. A obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completar, porque Ele é fiel e a sua palavra não volta vazia. Tenha paciência, espere no Senhor, amém? Terceiro e último, você é capaz. Você é capaz. Você é capaz de fazer a obra que Deus colocou na sua mão. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. E aquilo que Ele colocou na sua mão, Ele confiou que você tem a capacidade total de concluir a obra. Talvez as pessoas possam olhar para você e achar que você não tem mais capacidade, que você não tem idade, que você não tem conhecimento, que você não foi feita para isso. Mas se foi o Senhor que colocou na sua mão, Ele sabe que você tem capacidade. Está repreendido em nome de Jesus toda palavra contrária contra a sua vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Eu sou inteligente. A palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago capítulo 3, versículo 17, que eu tenho a sabedoria que veio do alto. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos deu um espírito, não de covardia, mas de poder e ousadia. Você é capaz de fazer a obra de Deus. Deus escolheu você entre muitas pessoas do mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, a palavra do Senhor vai dizer que Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é. Deus te chamou porque Ele confia em você e Ele colocou o poder dEle dentro de você, o Espírito Santo. Deus acredita em você. Então o povo está todo ali sentado. 50, grupos de 100, e Jesus então agora vai pegar os pães e vai levantar ao céu e vai dar graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Jesus vai pegar 5 pães, presta atenção, irmãos, 5 pães e 2 peixes, e vai agradecer a Deus para poder alimentar aproximadamente 18 mil pessoas. O que é 5 pães e 2 peixes? Nada. Mas aqui fica uma lição aqui muito importante para nós. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, nós temos que dar graças a Deus. Tem pessoas que são ingratas. Tem um par de tênis e reclama. Só tem um par de tênis. Mas você já viu quantas pessoas estão descalças na rua, que não tem o que calçar? Deus te deu um, cuida dele, limpa, lava, trata ele, cuida dele. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Mas agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Tem pessoas que reclamam que não tem roupa. Abre guarda-roupa, lá tem um montão de roupa. Tem roupa para dar e vender. Talvez a roupa não sirva em você. Aí é outra coisa. Se não serve em você, pega e dá. Doa para outra pessoa, compartilha com outra pessoa. Ajuda quem está precisando. Porque tem um monte de pessoa que não tem roupa, meu irmão. Veste a mesma roupa todos os dias. E mesmo assim é feliz. E você tem um montão no seu guarda-roupa e está reclamando para Deus. Além de ser mentiroso, é ingrato. Eu não tenho roupa, tenho um montão. Agradeça a Deus. Tem pessoas que não agradecem a Deus pelo teto que tem. Ai, Alberto, mas eu não vou agradecer porque é alugado. Mas Deus te deu um trabalho e condição de pagar o aluguel. Está lá uma cama, está lá um fogão, está lá o teto, tem lá o chuveiro.
Muitas pessoas gostariam de passar a noite que você vai passar hoje, na sua cama e na sua casa. Pessoas morando na rua, dormindo ao relento, sendo maltratadas, à mercê de doenças. E você tem um lugar para dormir, um lugar para você encostar a sua cabeça. Agradeça a Deus pelo alimento que tem dentro da sua casa. Arroz, feijão, macarrão, ovo, não importa. Agradeça a Deus. Quantas pessoas hoje não vão jantar? Quantas pessoas hoje não vão comer? E você tem e está reclamando. Eu lembro aqui de um rapaz que veio aqui uma noite jantar conosco. O cara chorou. O cara chorou porque vinha comer berinjela. 3 anos ele falou para a Adriana, olha moça, faz 3 anos que eu não como berinjela. Berinjela é 3 por 5 na feira. E o cara chorou porque ele ia comer algo tão simples. Agradeça a Deus, irmãos. Não deixe passar batido. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se você não consegue agradecer a Deus pelo pouco que Ele tem, como que Ele vai te dar o muito? Como? Não vai, porque se você não é fiel no pouco, no muito, muito menos. Então Jesus, Ele pega o pão, o peixe, levanta para o céu e dá graças a Deus. Aí vai acontecer algo aqui maravilhoso, irmãos. Jesus, Ele vai pegar esse pão e vai dividir com seus discípulos 12 pedaços. Vai pegar o peixe e vai dividir 12 peixes. E depois que Ele fez isso, Ele vai falar para aqueles homens, pratiquem. Pratiquem a palavra agora. Eu estou dando para vocês poder e autoridade. No meu nome, no meu poder, vão e pratiquem a palavra. E aqueles homens começam ali a distribuir o pão, e o pão começa a sair, e as pessoas começam a comer. Eu não sei quantos pão foi para cada pessoa, mas a palavra de Deus diz que as pessoas que comeram, comeram até ficarem satisfeitas. Como que isso aconteceu? Os discípulos obedeceram e praticaram a palavra. É praticando que as coisas acontecem, é praticando a palavra que o milagre acontece, é praticando a palavra que a nossa vida muda, é praticando a palavra que nós vamos para o céu. Filipenses capítulo 4, versículo 9. A palavra do Senhor vai dizer, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ponha em prática. As coisas não vão acontecer sentadas, as coisas não vão cair do céu. É necessário praticar a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não seja somente ouvindo a palavra, mas seja praticante. Pratique a palavra. Você só entra, meu irmão, você só se torna uma pessoa habilidosa naquilo que você vai fazer, se você fazer continuamente. Se você fizer arroz todo dia, uma hora ele sai bom. Se você começar a dirigir, uma hora você dirige. Se você começar a praticar a palavra, uma hora o milagre acontece na sua vida. Tudo que Jesus fez, Ele deixou como exemplo para mim e para você. Jesus não fez nada, Jesus não pediu para que nós fizéssemos nada que antes Ele não tivesse feito. Tudo que Ele fez, Ele deixou de exemplo. Lá em Lucas, lá em João capítulo 13, na última ceia, Jesus ele vai lavar os pés de todos os discípulos. Jesus vai lavar o pé de todo mundo. Daquele que traiu, daquele que negou, daquele que duvidou. Na verdade, de todo mundo que fugiu, né? Porque quando chega ali no Getsemane, os soldados chegam para prender Jesus, ó, todo mundo foge. Mas Jesus, mesmo assim, sabendo de tudo isso, Ele vai lavar o pé de todas as pessoas. Ele não vai se importar com as pessoas. Nós temos que ter a mesma atitude. Ajudar o próximo. E lavar os pés é coisa de escravo. É coisa de servo. É o mais baixo do mais baixo, do mais baixo, do mais baixo dentro de uma casa. E Jesus se coloca nessa posição. E é essa posição que nós temos. Posição de servos. E fazer igualmente nosso Senhor fez. Se nós quisermos ser felizes nas nossas vidas, nós temos que ser imitadores de Cristo. Às vezes as pessoas querem imitar Cristo nas suas pregações, querem fazer as pessoas enxergar, querem fazer o paralítico andar. Seja imitador nas coisas pequenas, seja humilde igual ele foi. Comece a servir a todos, sem questionar a quem. Independente de quem você vai ajudar, ajude-o. Quem vai julgar aquela pessoa é Deus. Jesus, ele nunca expulsou Judas. Judas se retirou. Jesus nunca culpou Pedro. Mas quando teve a oportunidade, Pedro se achegou.
Lá em João capítulo 13, versículo 15, Jesus vai dizer assim: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu lhe dei os exemplos, façam da mesma forma que eu fiz, ou seja, pratique a mesma coisa que eu pratiquei, faça da mesma forma que eu fiz. Não tenta fazer diferente, não tenta fazer firula, não tenta inventar nada, é só fazer igual. É só fazer igual ele fez, e as coisas vão funcionar. E no verso 16 ele vai dizer: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Ou seja, todo mundo é igual. Seja pastor, seja diácono, seja presbítero, ministro de louvor, bispo, seja o que for dentro da igreja, você continua sendo servo, igual a todo mundo. Vai ser julgado igual a todo mundo, é abençoado igual a todo mundo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E no verso 17 Jesus vai dizer: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Só tem como nós vermos os milagres acontecer nas nossas vidas se nós praticarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ter eficácia na minha vida se eu praticar a palavra. A palavra do Senhor, ela vai trazer transformação e cura para a minha vida se eu praticar a palavra. Caso contrário, não vai acontecer nada. A palavra ela não vai se mover. A palavra só se move quando eu coloco ela em ação. É igual eu aprendi há muitos anos atrás. Oração é uma palavra em conjunto. Ora e ação. Ora e ação. Ora e ação. Você está querendo uma porta de emprego? Ora e vai entregar currículo. Senão o milagre não acontece. Tudo acontece através de uma ação e uma reação. Eu vou voltar 2 versículos aqui atrás, porque Aristóteles escreveu isso. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É fazendo, não é olhando, é fazendo. É fazendo que as coisas acontecem. Se você ficar sentado, nada vai acontecer. Se nós quisermos a multiplicação dos peixes nas nossas vidas, se nós queremos ter felicidade na nossa empreitada como cristão, é necessário nós fazermos da mesma forma que o Senhor fez. Primeiro, servir ao Senhor a todo tempo, independentemente da circunstância, em tempo bom ou tempo ruim, continue servindo ao Senhor. Segundo, esteja com a mente aberta, pronto para aprender. Nunca ache que você sabe de tudo, porque aquele que acha de tudo ainda não conhece como deveria. Você tem muito a aprender, nós temos muito que aprender. E o terceiro, e tão importante para a sua vida, você é capaz, Deus te escolheu. Gosto muito de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, me torno até repetitivo nesse versículo, mas a palavra do Senhor diz que nós somos como as pedras preciosas do tesouro pessoal de Deus. Então você é preciosa para Deus, você é precioso para Deus, e Deus é capaz e poderoso para fazer um milagre na sua vida, desde a partir do momento que você pratique. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar, vamos orar? Santo Deus, Pai querido, amado e adorado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor.